pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso cafezinho digital. Nós hoje vamos estar falando sobre a Future Skills e nós temos hoje como convidado o André Rodrigues, da Microsoft. E eu gostaria de convidar agora o André para estar falando com a gente sobre como a Microsoft tem lidado com essas skills, né, como os profissionais do futuro. Então, André, é com você. Olá, pessoal. Vocês me escutam bem? Vocês conseguem me ver? Espero que tudo bem com todo mundo por aí. Gisela, eu não sei se só para mim, mas a sua câmera aparece cortada aqui, a sua imagem assim na altura do nariz. Você aparece para mim só seus olhos. Não sei se é para todo mundo ou se é só para mim. Não sei se alguém puder responder aí no chat. Eu não sei exatamente se é para todo mundo. Agora sim, consegui. Vocês conseguem me ver no YouTube aí? Tá tudo certo, Gisela? Me avisa aí para eu poder começar, porque eu não sei se vocês estão todos me ouvindo. Tá? Ah, então tá bom. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou o André Rodrigues, sou especialista aqui na Microsoft. Eu estou na Costa Rica, eu vim para cá em 2018. A minha função inicial foi trabalhar com clientes de educação, como vendas de soluções de nuvem, mais especificamente a nossa nuvem comercial, que é o Azure. Depois disso, depois de passado um tempo, eu vim para a área que a gente chama de Worldwide Learning, e desculpa ficar usando termos em inglês, mas esse vai ser até um dos temas aqui hoje. O Worldwide Learning é toda a parte da Microsoft de aprendizado, então tudo que a gente pode ensinar, não só para clientes, mas também para usuários. A gente tem várias ramificações dentro de Worldwide Learning. E para a gente falar de habilidades do futuro, Future Skills, tem alguns temas que a gente precisa abordar primeiro para vocês entenderem por que a gente precisa falar disso. Uma das coisas mais importantes que eu tenho para dizer sobre por que começar a prestar atenção nessas habilidades é que, de acordo com uma pesquisa do LinkedIn deste ano, de 2020, existem algumas habilidades que são fundamentais, sendo elas que algumas são soft skills e outras são hard skills. Dentro do que é soft skills, a gente tem criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. Então, eu não sei exatamente se essa pesquisa foi finalizada antes ou depois da pandemia, né, ou durante a pandemia, né, depois ou antes do início ou depois do início. Todas essas habilidades, eu acho que hoje se concentram muito em colaboração, criatividade, adaptabilidade e inteligência emocional, porque você vai precisar de todas elas para se manter no prumo aí e seguir adiante nesse momento que a gente está passando. Dentro do que são hard skills, ou seja, habilidades que você precisa ter sim ou sim, então a gente tem algumas importantes. E dentro delas, existem algumas que a gente vai ressaltar aqui hoje. Basicamente, são vamos dizer, as primeiras 8, as 8 mais. Blockchain, computação em nuvem, pensamento analítico ou capacidade analítica, inteligência artificial, design UX, né, para usuário, business analysis, marketing e vendas. Então a gente vai falar um pouco sobre algumas delas aqui, e aí vocês fiquem bastante à vontade para entrar em contato comigo através do LinkedIn também, para a gente continuar esse papo. Você pode me procurar lá como André Rodrigues, que você vai me encontrar. Então, desses 3 anos trabalhando aqui na Microsoft e da minha carreira profissional anterior, eu tirei algumas conclusões, e essas conclusões que eu quero compartilhar com vocês aqui de coisas que eu testei. Algumas dessas coisas vocês podem encontrar num livro que eu publiquei recentemente,
Está publicado a edição digital na Amazon. Vocês podem entrar lá em bit.ly/venda jovem. bit.ly/venda jovem. Venda jovem é o nome do livro, você também pode buscar na Amazon por Venda Jovem, você vai encontrar, não precisa ter o Kindle para você poder ler, se você não tiver, você pode baixar o aplicativo do Kindle e ler. É um livro curto que fala sobre experiências de coisas que eu testei dentro dessas habilidades fundamentais e que eu coloquei em prática para depois escrever e que você pode tirar proveito para não cometer os mesmos erros que eu e, de repente, aproveitar os acertos que eu tive também para a sua carreira e fazer as coisas acontecerem. Dentro dessas habilidades tem um ponto muito interessante. O Brasil é um dos países na América Latina que mais reporta dificuldades das empresas em contratar pessoas. Então, as empresas reportam que têm dificuldade de contratar pessoas pelo simples fato de não encontrar nelas as habilidades fundamentais para aquele cargo. Então, pensa bem, se você tem uma empresa que está buscando e você está buscando um emprego e aquela empresa está buscando preencher aquela vaga. O que mais aquela empresa quer, e às vezes isso é um erro do candidato, é pensar que a empresa ou que a entrevista é para te derrubar. Ao contrário, as empresas querem fazer de tudo para que você seja o melhor candidato possível, porque eles precisam preencher aquela vaga no menor tempo possível. Então a ideia é que você tem as capacidades e a empresa, o recrutador, está rezando para que você tenha e que eles possam preencher aquela vaga ali no menor tempo possível. Dito isto, existem alguns outros pontos que também fazem parte desse modelo da falta de profissionais que as empresas encontram no mercado hoje. Eu vou compartilhar aqui uma tela rapidamente para a gente ilustrar isso de uma maneira mais eficiente. Então, olha só, vou esperar aqui um pouquinho para essa tela começar a ser compartilhada. O que acontece? Aqui está sendo mostrado, e aí, Gisela, Chayenne, me digam se essa imagem está indo tranquilo lá ao vivo, senão a gente volta. O Brasil está posicionado aqui. E esse aqui é o percentual realmente de empresas que estão passando por dificuldades para contratar pessoas. Então está aqui o Brasil, num dos maiores índices, né? Levando em conta que aqui tem países do mundo inteiro, não só da América Latina. A América Latina está aqui na direita, vocês podem ver que o Brasil está bem acima da média da América Latina. E as razões são várias. E aí, de novo, tem slide em inglês, porque inglês é uma hard skill que nem é colocada aqui mais, porque já é uma coisa absolutamente imprescindível. Então, eu deixo em inglês mesmo, porque são os termos que nós vamos encontrar por aí no mercado. Globalmente, 29% da falta de preenchimento das vagas é por falta de candidatos. No Brasil são só 8%. O que quer dizer o quê? O brasileiro aplica para as vagas, né? A gente anda aplicando para as vagas. Aí a gente começa com os outros números interessantes. 23% das vagas não preenchidas no Brasil são por falta de experiência. E aí, 33% é de hard skills e 19% de soft skills. Até a corzinha nem está certa aqui do verdinho, mas eu sei que aqui são 19%. E outras que formam o restante desses números. Então vejam que, basicamente, não é pela falta de candidatos. Globalmente tem um gap interessante pela falta de candidatos, mas no Brasil só 8% é por falta de candidato. O restante realmente é por falta de experiência ou por realmente falta das habilidades fundamentais ou habilidades secundárias. Hard skills e soft skills. Então, por isso é importante prestar atenção nesse ponto. Como é que a Microsoft começa a atuar nisso? Esse slide vai estar um pouquinho poluído, mas tem uns dados interessantes aqui que vocês podem tirar conclusões e a gente vai explicar. Primeiro de tudo,
Existem vários empregos e vários estudos de universidades, tem gente que já falou sobre isso várias vezes. Se você assistiu, por exemplo, um cara chamado Murilo Gun, que está muito envolvido em educação, que muita gente conhece, tem uma escola de criatividade, ele fez uma série das habilidades fundamentais, e dentro dessa série cita um estudo onde fizeram 700 e tantos empregos americanos e qual o percentual deles que deveriam sumir até 2030. E aqui a gente tem um contexto bem parecido de outro estudo, mostrando que realmente muitos empregos têm um alto risco de desaparecerem pela automação até 2030. Na América Latina, que está aqui mais na direita, a gente vê pelas cores quais são os que estão mais que tem mais possibilidade de sumir. Então, 50% dos trabalhos de forma mundial vão mudar ou desaparecer na próxima década. Isso vai afetar muita gente, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Tá? Muitas atividades serão até 50% automatizadas pela tecnologia. A gente estima que no Brasil, isso, vocês estão vendo que é uma pesquisa do McKinsey, a gente estima que de 30% a 45% da força de trabalho das pessoas em idade para trabalhar no Brasil estão subutilizadas. Então esse é um outro dado interessante, que a razão é aquela anterior, a falta de capacidade. Tá? E tem muita gente que fala que o principal responsável disso é o governo, outros falam que são os próprios empregadores e outros falam que são as instituições de ensino tradicional, de acordo com a pesquisa de 2017, que está aqui por último. Então, esses são alguns números para a gente entender como é que hoje funciona a falta de habilidade, a falta de soft skills e hard skills que existe no mercado. Eu vou deixar de compartilhar aqui um pouco, vou voltar para a apresentação, para a minha imagem. Então, dito isto, a Microsoft tem algumas possibilidades para você começar a aprender, e essas possibilidades elas são, na sua grande maioria, gratuitas. Então, existem várias formas de você conseguir alcançar as profissões que estão mais crescendo ano contra ano no Brasil. Aí eu vou citar, não vou mostrar os números, mas numa pesquisa do LinkedIn, o LinkedIn tem acesso, né, a milhões e milhões de vagas postadas e milhões de empregadores e de pessoas que estão postando as suas habilidades, que de um ano para outro, de 19 para 20, as profissões que mais cresceram a demanda no Brasil foram Social Media Manager, ou gerente de mídias sociais, 122% de crescimento, mais que dobrou, bem mais que dobrou. Engenheiro de segurança cibernética, 115%. E existe uma certificação Microsoft específica para este fim, que a gente vai falar um pouco adiante, mas se você quiser se especializar, já pode anotar aí, se chama AZ500, a prova, que é Azure Security. Então é uma prova especificamente, e o conteúdo para estudar para esta prova é gratuito para todo mundo. E aí a gente passa por cientista de dados, engenheiro de dados, especialista de inteligência artificial, programador JavaScript, que já há muito tempo é uma profissão, né, que já existe, mas que continua em crescimento, consultor de investimento, consultor de recrutamento, e entre outros. Desculpa se vocês escutaram uma moto que passou aqui, foi um barulho bem alto para mim, para vocês talvez não. Um ponto interessante entre o Brasil e outros países, principalmente países mais desenvolvidos que o Brasil, e aí é um ponto para a gente prestar atenção e prever o futuro, na verdade, é que dentre os países mais desenvolvidos, e aqui eu vou citar o Canadá, aqui eu vou citar os Estados Unidos, aqui eu vou citar o Reino Unido, dentro desses 3 países, a profissão que mais cresceu foi a de especialista de inteligência artificial. No Brasil, essa profissão ainda não aparece ali no top 5, ela está em 7º lugar de crescimento. O que deve mudar muito nesse ano,
porque o especialista de inteligência artificial vai trabalhar muito na automação de processos e que as pessoas não continuem necessitando de trabalho humano para realizar tarefas que precisam hoje ser rápidas com o mundo mais e mais e mais conectado todo dia, como foi inclusive o título do nosso café aqui. Então, olhando para isso, a chance de que essa profissão no Brasil, no cenário de 2020 para 2021, ela suba do 7º lugar, algumas posições, é muito grande. Se nos Estados Unidos já é o 1º lugar, no Canadá, na França está em 2º lugar, Singapura está em 1º lugar, e então essa é uma profissão que deve subir muito nesse ranking do Brasil aí no próximo ano. Então, como começar a aprender isso daí? De maneira muito simples. Você pode entrar num site que se chama Microsoft Learn. Então, microsoft.com/learn. E lá você tem todas as trilhas de conhecimento que você pode seguir. Você vai buscar por qual profissão você quer, que tipo de profissional você é, e aí a gente vai te dar as trilhas que você pode seguir totalmente gratuito. Então é super importante deixar isso muito claro, porque há muito tempo, ou algum tempo, nesse caso há muito tempo, quando eu fiz uma certificação que chamava-se Microsoft Systems Engineer, isso foi no ano 2000, esse material era entregue para a gente nos fichários grandes, assim, vários deles, né? Aí tinha um de TCP/IP, o outro de não sei o que do Windows. Esse Systems Engineer foi em Windows NT 4.0. Então, na época era a tecnologia que existia. Então, a gente tinha dificuldade de ter acesso, e esses cursos eram super caros. E para ter acesso a esse material oficial era um custo. Isso valia ouro. Hoje não, está todo lá no site da Microsoft. Com este material oficial, é o material que eu estudo para passar nas minhas certificações. Como treinador hoje da Microsoft, que é o MCT, né, Microsoft Certified Trainer, eu ministro alguns cursos para os clientes aprenderem a usar a nossa nuvem, que é o Azure. Então, um deles é o de Azure Administrator. Se você quiser anotar aí também, a prova tem um código de AZ104. AZ104. Eu estou citando esses números porque quando você for em microsoft.com/learn, você vai fazer a busca por essas trilhas. Inclusive, se você quiser fazer a busca por este termo, você vai encontrar a trilha. A gente já separou para você a trilha toda do que você precisa estudar, quais são os módulos que você precisa estudar ali dentro. Mas André, eu não tenho dinheiro para ter uma inscrição no Azure, por exemplo, para poder testar. Dentro desse material, existe o que a gente chama de sandbox, né, as caixinhas de areia. Então, são locais onde a gente consegue colocar um laboratório virtual para você, sem você pagar absolutamente nada, e você testar o exercício ali naquele momento. Ele abre um portal do Azure e você consegue fazer todo esse procedimento. Ali você vai encontrar também toda a trilha para se tornar um especialista de inteligência artificial. Então você pode fazer essa busca pelo contexto na esquerda que vai aparecer no site e fazer essa busca e tornar-se um especialista em inteligência artificial. Então, super tranquilo, microsoft.com/learn, você consegue fazer com que isso aconteça sendo aluno. Se você que está me vendo aí, me ouvindo, é professor, o que você faz então? Já que, né, você precisa ter material para ensinar e você também precisa se capacitar. Existe um material específico que a Microsoft separou, onde você consegue fazer a sua inscrição em alguns passos muito simples. E aí, novamente, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ter essa percepção. Vou achar aqui o meu slide que tem este procedimento. Aqui, já vou compartilhar. Aqui está. Muito bem. No material que vocês já estão vendo ou vão ver em alguns segundos, existe o site que você pode entrar, que acostumem-se com esse tipo de site quando for buscar alguma coisa Microsoft, que é o aka.ms.
aka.ms, que está aqui em cima. Ó. Aí você vai entrar em aka.ms/Cloud Fundamentals for Edu, que é de Education. Cloud Fundamentals for Edu. Aí lá você vai ter as trilhas de aprendizado, como que você vai se tornar um embaixador, um estudante embaixador, e vai ter também a parte do educador, que está aqui, ó, mostrando dentro dos programas, se você é, aqui na direita, se você é um educador. Quando você clica em que você é um educador, você vai para um processo que segue estes passos, que vai chegar até lá. Então, para poder ficar melhor visto, olha só. Aqui é o site onde eu estava. Você é educador? Legal. Você vai passar para esta página. Nesta página, você vai ter como educador, então se você é professor, currículo e materiais de ensino. Então a Microsoft, o que quer dizer isso? A Microsoft está disponibilizando material para você ensinar em sala de aula 3 dos nossos cursos mais pedidos, top 3 dos cursos realizados e que o mercado está pedindo esse tipo de habilidade. Então tudo isso está conectado. Primeiro deles, fundamentos de Azure, especificamente, da nossa nuvem como maneira geral. Depois, a parte de fundamentos de Power Platform. Power Platform é nosso conjunto de aplicações que faz com que você consiga criar aplicativos com quase nada ou zero de código. Então, é uma plataforma que está sendo muito utilizada hoje para as empresas conseguirem alcançar alguns objetivos, entre eles, por exemplo, o controle de estudantes que estão no campus, que estão na faculdade, para que esse aplicativo sirva como uma plataforma de coleta de dados. Então você consegue utilizar para isso. E o outro, que é o de inteligência artificial do Azure, Fundamentals. Então, todos eles têm uma sigla. Por exemplo, o fundamento de inteligência artificial é o AI 900, o de Power Platform PL 900 e o do Azure AZ 900. Então vocês veem que os 900 são fundamentals. Estou explicando isso muito devagar, muito tranquilamente, para que você possa, se for o caso, anotar, para que você possa já acessando os sites, para que você possa fazer as buscas se você precisar, e você vai encontrar todo esse material aqui de maneira muito simples. Se você quiser baixar a folha de dados do curso, ou seja, você como educador quer ter toda a grade do curso, o que esse curso vai ensinar, também está disponível para cada um deles. Para você fazer o processo, você pode seguir um videozinho que tem aqui que explica passo a passo dos slides que eu mostrei anteriormente, de todos os passos. Ou seguir as etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e já. Da partir daí, você vai ter acesso a um centro de download do Microsoft Learning. E nesse centro de download do Microsoft Learning vai ter todo o material para você ensinar. Ok? Vai ter um formulário que você vai preencher e por aí vai. Então, esse é um ponto muito importante sobre a parte do Microsoft Learning. Eu vou voltar aqui para o meu slide. Então, no slide tem alguma outra coisa que eu quero permanecer compartilhando, que é para vocês terem o visual disso aqui. Isso aqui é interessante. Tá aqui. O portfólio de certificações que existe hoje na Microsoft. Então você tem do lado, na primeira linha, na verdade, né? Tudo que é expert, ou seja, avançado, tudo que é intermediário, que a gente chama de associate, e tudo que é fundamentals. A gente acabou de falar dos fundamentals e elas estão aqui, tá vendo? Azure Fundamentals, Data Fundamentals, AI Fundamentals e Power Platform Fundamentals está aqui, tá? Então essas são uma delas. Na vertical, eu tenho os 4 pilares da Microsoft hoje em termos de solução. Aplicações e infraestrutura, dados e inteligência artificial. Aqui agora está chamando Modern Work, não mais Modern Workplace. Então, Modern Work, trabalho moderno, e Business Applications, que é o Dynamics,
que é a nossa suite que tem um montão de coisas entre CRM, ERP, parte financeira, marketing, gestão de talentos e tantas outras. Eu me concentro nessa área azul aqui, é onde eu me concentro hoje como trainer. Eu trabalho aqui nesta área. Como eu disse para vocês, o que eu ministro hoje em dia é este treinamento aqui, ó, Azure Administrator 104, e em janeiro começo com o AZ500, que é o Security Engineer. Para cada uma das especialidades, a gente tem uma prova, ou mais que uma prova, para você ter o título de expert em alguma coisa. Por exemplo, dentro do que é aplicações e infraestrutura, se você quer ter o título de Azure Solutions Architect ou Azure Solutions Architect, você tem que fazer 2 provas. Faz a AZ303, a AZ304, que são Designing Azure Applications e Implementing Azure Infrastructure. Tem uma prova para quem é da área de desenvolvimento para ser um expert em DevOps, a AZ400. E tem as intermediárias. Abaixo das Fundamentals tem as que a gente chama de Microsoft Office Certified. Então, são pessoas que querem tirar certificações nas ferramentas do Office, tá? PowerPoint, Excel, Word, Outlook, tem essas certificações. Eu tenho as certificações para os educadores, tá? Microsoft Certified Educator, Microsoft Technology Associate e por aí vamos. Então, esse é um quadro interessante para vocês terem noção da quantidade, da variedade de certificações que existem. Mas, André, para que eu preciso disso? Por causa deste outro dado aqui, ó. Esse dado vem dos Estados Unidos e ele se reflete no mundo inteiro. Esse dado é de novembro, é deste mês, tá? Então, ele não é antigo. Esse dado veio do Glassdoor.com de novembro de 2020. O que esse tanto de número aí está falando para nós? Está falando para a gente que, nos Estados Unidos, das vagas abertas hoje em dia, quais são as habilidades preferíveis ou preferidas e as certificações. E aqui você tem os vendors, né, as empresas. Então você vê que disparado 410 mil Microsoft. Então, porque a variedade de produtos que tem certificações também é muito maior e o tempo que a Microsoft faz isso é muito maior. Então você tem a possibilidade de ter aí, esse dado vem do Indeed, na verdade, os outros que vêm do Glassdoor, que são o seguinte: os números de vagas abertas que requerem habilidades específicas que falam de Microsoft Azure, ou seja, o empregador colocou na descrição da vaga que a pessoa precisa saber de Azure, 29.754. E há um incremento médio de 1.688 a cada 24 horas. Tá? E nos Estados Unidos, 85% dos trabalhos que têm esse requerimento de saber Azure tem um salário de $99 mil anuais ou maior. Vamos fazer uma comparação com o Brasil? Vamos fazer uma comparação talvez com tira o dólar e coloca dinheiros. Então, 99 mil da unidade monetária. Já é um bom número, já é uma boa base aí para a gente ter, entender como é que isso deve se refletir no Brasil também. Tá? E aqui, se a sua intenção não é ser um profissional técnico ou ensinar algo tão técnico dentro da sua universidade, existem os fundamentals, que foi como a gente falou agora, que já te dá a possibilidade de, no seu currículo, no seu LinkedIn, colocar que você sim tem habilidades em Microsoft Azure e que está comprovado pela certificação que você tirou, que ela também vai no LinkedIn. Então, a forma como a gente pode aplicar certificações são diversas. Não precisa você ser um engenheiro, não precisa você ser um programador, não precisa você ser alguém extremamente técnico, hoje em dia ainda mais, porque as habilidades de lidar com produtos e com serviços e com conceitos de nuvem é cada dia mais e mais solicitada, porque o mundo está cada vez mais conectado. A chance da sua empresa utilizar o OneDrive,
de utilizar o Office 365, que são soluções de nuvem, é muito grande. E esses conceitos de nuvem são importantes para o seu trabalho do dia a dia. Seja você um contador, seja você um advogado, seja você um engenheiro de sistemas. Esse tipo de habilidade é importante você adquirir. E aí tem o conhecimento e não tem mais para onde ter muita desculpa de que não consegue fazer essas habilidades acontecerem, tá bom? Eu vou deixar de compartilhar aqui novamente para perguntar, para saber se tem alguma pergunta. Eu não estou acompanhando chat, não estou acompanhando isso, e queria entender se tem alguma pergunta enquanto eu tomo uma água aqui. Temos perguntas aí, Gisela? Posso seguir? Ou você tem alguma pergunta, ou alguém? Então, na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se você tem alguma dica para esses alunos e profissionais, né, o que eles podem estar se preparando para essas futuras profissões que estão nascendo aí com o advento da tecnologia. Uhum. Essa pergunta, ela tem uma resposta longa, eu vou tentar fazer ela curta, que a resposta para essa pergunta é assim: quais são as dicas que... Vamos lá, a dica principal é: comece hoje. Não importa o quão pequeno seja o passo que você vai dar hoje, mas comece hoje. Por isso que eu estou colocando coisas aqui, como microsoft.com/learn, como Microsoft para educadores, que são coisas que você não precisa esperar. Não precisa esperar uma data, não precisa esperar um evento, não precisa esperar juntar dinheiro, não precisa esperar o seu patrão, não precisa esperar nada. Você pode começar hoje. Esse é o ponto número 1. Começa hoje. Ponto número 2. Defina qual é o caminho que você quer seguir de estudos e siga nele até o final. O final da trilha de conhecimento, por exemplo, que a Microsoft colocou lá. Por quê? Muita gente, pelo excesso de conteúdo que tem, que busca, muita gente pelo excesso de conteúdo que acaba buscando, fica perdido e não começa por lugar nenhum. Então já falha no passo 1 e falha no passo 2, porque começa em alguma coisa e não termina essa linha. Então, se eu escolhi estudar para o programa de habilidades fundamentais em inteligência artificial, que a Microsoft chama de Azure, de AI Fundamentals, Artificial Intelligence Fundamentals, que tem uma prova que se chama AI 900. Então você foi nessa trilha, chega no meio do caminho, você fala assim: cara, não estou entendendo, é muito complicado para mim. No seu lugar, eu pararia um pouquinho, olharia um pouco mais da base novamente, começaria a ler de novo para que aquilo faça sentido, para que você chegue naquela trilha até o final, porque corre o risco de você ir pulando do AI 900, aí eu vou ver agora eu vou ver o Power Platform, depois eu vou ver, e acaba não vendo nada, e não tem nada concreto para colocar no seu currículo, que é o que a gente quer aqui, que essas suas habilidades apareçam naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, na busca das pessoas que estão... afinal de contas, o que a gente está fazendo no Future Skills é preparando pessoas para o mercado e não simplesmente para que elas estudem melhor. Eu estou preparando para que elas tenham conhecimento para ir para o mercado de trabalho. Então, acho que essas são as duas dicas que eu posso dar aí sobre esse assunto. Respondi sua pergunta? Respondeu sim. E, André, e referente a essa discussão que tem dado bastante, né, entre os programadores no mercado, principalmente o Zuckerberg e o Bill Gates também, que eles estavam falando que o coding devia ser obrigatório para todos, porque o coding ele proporciona que as crianças elas aprendam de forma planejada, sabe? Que ela consegue resolver problemas através do code, porque você precisa entender como fazer, você precisa planejar, você precisa entender aonde está errado, aonde precisa melhorar. Então, você consegue abrir os seus horizontes na hora de resolver algum problema, sabe? O que você acha disso? Você acha que realmente faz sentido, faz toda a diferença? Esse é o mercado mesmo, igual eu vi também que... muitas pessoas
precisam aprender mais code porque o mercado não tem o número de pessoas suficiente que entendam de programação, sabe? E que geralmente as pessoas falam, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas dificilmente se fala a pessoa, eu quero ser um programador, né? E como é que você vê isso para o futuro? Que legal, essa pergunta é muito legal, é muito boa. Eu tenho um gap, vamos dizer, eu tenho uma lacuna na minha carreira exatamente neste sentido. E se eu pudesse voltar, eu aprenderia realmente a codificar, eu pediria, como eu estou fazendo agora, pedindo que, por exemplo, a escola da minha filha tenha esse tipo de disciplina para incrementar o raciocínio lógico, para ela entender de forma racional como é que são feitas as coisas, e eu concordo que ter a parte de codificação nas escolas ajuda muito em todas as profissões. Óbvio que em algum momento vai ajudar muito para quem quer seguir nessa carreira específica. E indo para a segunda parte da sua pergunta, a falta de pessoas, que você vê que ninguém fala, eu quero ser programador, porque durante um certo tempo, eu acho que essa profissão especificamente era meio que braçal, né? O cara era codificador, ele meio que ele é responsável pela parte braçal. Se a gente for pensar que o cara hoje do código é o cara que está ali com a mão na massa em regras de negócios, muitas vezes, que é o cara que está implementando funcionalidades novas para que a gente possa, por exemplo, mandar todos os nossos empregados para casa no momento de distanciamento social, que é uma pessoa responsável por gerar novas ideias para que os aplicativos que estão na mão de cada um, em cada um dos seus smartphones, funcione bem e eu consiga, por exemplo, fazer um atendimento ao cidadão de uma maneira mais eficiente. Pensar na missão de um programador e que é ele o responsável por, no final do dia, a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, que teve alguém por trás do Teams, do Windows, do YouTube, de todas as ferramentas, do PowerPoint que a gente está usando, que se dispôs a ser o cara que pensa na lógica dessas aplicações, o que essa aplicação faz quando eu clico no botão iniciar evento ao vivo, o que ela precisa verificar, como eu entro no ar, quão complexo é isso, a gente coloca a profissão num ponto muito mais nobre. A gente coloca num ponto assim, de muito mais relevância. E eu acho que é aí que o jovem, ou quem quer que esteja estudando e pensando em ser programador, pense. Como último ponto nessa parte de programação está a programação voltada para a inteligência artificial. A codificação voltada para a parte de inteligência artificial, que está tendo ainda muito, muito mais relevância. Que é como a programação trabalha na parte de soluções cognitivas. Como que a parte de programação tem que ser muito bem feita para a velocidade dos sistemas, tanto para a área de inteligência artificial aplicada a qualquer outro, a qualquer tipo de serviço, a qualquer tipo de sistema, mas também como que ele tem que ter uma percepção de se atualizar constantemente. Então, eu acho que o programador é uma profissão altamente demandada e, na minha opinião, os que são bons sempre tiveram espaço no mercado e sempre ganharam muito dinheiro. Eu tive a experiência, a oportunidade de morar fora e era engraçado, porque eu era estudante e muita gente que chegava lá fora sem falar um pouco de inglês, mas era bom programador, já conseguia o visto e já conseguia trabalho, sabe, assim, sem mal falar português e ninguém dirá inglês. E eu já via que isso era uma diferença muito bacana, sabe? E quando eu entrei para Big Brain, que eu vi o que as escolas, as instituições têm feito com o Minecraft, deu vontade de voltar a estudar, sabe? Você aprende ali de uma forma brincando,
mas igual o case que a gente teve lá no nosso congresso do SESI, né, que criou a cidade, né, com o objetivo ali de meio que matar a saudade dos alunos que estavam com saudade da sala de aula, mas eles utilizaram uma ferramenta que é um videogame e colocaram todas as matérias ali dentro e os alunos conseguiram fomentar ali uma cidade, a estratégia do que precisava construir, os mercados que precisavam ter. Então, eles aprenderam como é que é a parte financeira, né, que é uma coisa também que eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma deficiência de educação financeira nas escolas, e ali você vê que no projeto do SESI, ele incluiu a educação financeira, ele incluiu ali o coding, ele incluiu ali a estratégia do que você precisa para uma cidade funcionar, sabe? Então, eu acho que o que a gente está trazendo hoje em dia para a educação, assim, é inenarrável o benefício que a gente consegue trazer para as crianças, principalmente nesse momento agora que a gente tem essa dificuldade aí com o ano letivo, né? Então, sim, eu achei bem interessante essa matéria referente a coding. E sim, e todas essas soft e hard skills, né, que a gente tem que estar trabalhando bastante, porque esses gráficos, até que você mostrou, né, a dificuldade de a gente ter pessoas que tenham essas qualidades, né, que tenham essas características para preencher a vaga, né? Sim. Então, eu acredito que esse modelo de educação que a gente vem trazendo, tanto a Microsoft, tanto as escolas que vêm se preparando tecnologicamente, eu acho que vai fazer toda a diferença no futuro. Sim, sim. E aí, para quem está ouvindo e vendo e não sabe bem por onde começar essa parte de programação, e aí até quando eu falei de inteligência artificial, ligar essas duas coisas talvez pode ser uma grande aposta, uma aposta muito legal. E aí pensa em olhar, você vai ter que, se você está começando mesmo, tem muita coisa para ver pela frente até chegar no ponto, por exemplo, de ser um programador Python, que é uma linguagem que está encontrada em tudo que tem em inteligência artificial, você vai encontrar Python. E outra que se chama R. Então, é uma linguagem de programação que vai ser encontrada também em tudo que é relativo a data science, em tudo que está relativo a hoje a ciência de dados. Então, dá uma olhada nessas duas especificamente, para ser bem prático no nosso cafezinho e dar dicas específicas para as pessoas começarem hoje. Então, se você está aluno aí, está buscando entrar nesse mercado, você tem algumas alternativas já a partir de hoje. Você pode já começar a trilha de inteligência artificial no Microsoft Learn e vários outros sites, LinkedIn Learning, que não é grátis, mas você tem lá 30 dias grátis, e o material da Microsoft que é todo grátis, e procurar nas diversas formas que tem de se aprender conteúdo hoje, Python e R. Acho que é um bom começo. Coisas que eu não sei, tá? Inclusive, que eu pretendo aprender. Eu não sei programação. Eu gostaria de aprender também, mas eu acho que eu não levo jeito, não. E referente às soft e hard skills, assim, André, quais que você acha assim, que são essenciais a serem trabalhadas? Legal, muito bom. Vou começar pelas hard skills. A gente colocou aqui algumas hard skills, eu vou citar, na verdade... eu não sei se eu cito 2 ou 3, mas eu vou falando aqui e vou vendo se eu cito mais para um lado ou mais para o outro. Vamos lá. De acordo com a pesquisa do LinkedIn de 2020, existem algumas que que são as que eu mais concordo. Entre elas estão na área de tecnologia, cloud computing, inteligência artificial, e business analytics, ou business analysis, vamos dizer assim. Business analysis nem é tanto tão técnico, mas o LinkedIn fez esse apanhado das hard e soft skills mais demandadas como um todo, tá? Como um todo, sem analisar, não é em tecnologia, é como um todo. Então, tem blockchain que está no topo da lista, que é algo também que muito interessante e difícil de ter profissionais. Então, acho que essas hard skills do LinkedIn, eu
focaria em Cloud Computing, Inteligência Artificial e Business Analysis. Essas seriam as minhas top 3, minha percepção. Agora, nas soft skills, eu tenho uma discordância aí com o LinkedIn, que, com essa pesquisa, e foi legal a gente colocar isso, porque eu vou pôr o meu contraponto, né? Eu não preciso concordar com todas as pesquisas que eu leio, mas e nem vocês que precisam concordar com tudo que eu estou falando, eles colocam 5 soft skills como top: criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. Acho que todas, sem exceção, são muito, muito importantes. Só que tem uma que ele coloca como hard skills e que eu acho que ela é um pilar todo dela, que é vendas. Então, para mim, existem hard skills, soft skills, technical skills e sales skills. E para mim existem esses 4 pilares que deveriam ser feitas, você fazer a sua análise. Dentro de hard skills, são as coisas assim, efetivamente, que você tem que saber sim ou sim para a profissão que você escolheu. Então, se você é uma pessoa que está querendo ser gerente de social media, ou você está querendo ser advogado, ou você quer ser médico, existem hard skills que você precisa ter. E aí, até olhando para esse mesmo caminho, por exemplo, dentro das hard skills de um médico, estão algumas coisas, mas que eu preciso separar nas technical skills, porque para mim, nas tech skills, nas habilidades técnicas, para parar de falar inglês um pouco, nas habilidades técnicas de um médico, tem a sua especialidade. Então, existem algumas que são core, que são, eu voltei a falar inglês, desculpa, mas tem algumas que são principais, tem outras que são as técnicas que são da especialização daquele cara. Então, a tecnologia e a medicina, no ponto de capacidade de especialização, elas são próximas, porque é um mundo muito grande. Então, uma coisa é um clínico geral, outra coisa é um cardiologista e outra coisa é um cardiologista especialista em válvula mitral. Sei lá se isso existe, tá? Não sei nada de medicina, tô chutando. Mas esse ponto. Outra coisa é um cara de TI. Outra coisa é um cara de TI especialista em inteligência artificial focado em programação Python. Esse é o funil de especialização dele. Para mim, essas são as tech skills. Hard skills, tech skills. Soft skills, concordo totalmente com a pesquisa: criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. Cada uma mais importante para a outra. É impossível colocar elas em ordem de qual que é mais importante, depende da situação que você está. Seguramente você tem que estar sendo muito criativo para ficar trabalhando de casa e não explodir. Você tem que ter muita capacidade de persuasão para ter as coisas que você quer, e tem gente que se engana com persuasão. E aí eu vou colocar algo que eu li num livro que eu não me lembro agora qual, mas a diferença entre manipulação e persuasão é só a intenção. Então, quando a intenção vem de você se servir do outro, é manipulação. Quando você vem de servir ao outro, é persuasão. E aí é um ganha-ganha. Persuasão sempre tem que ser ganha-ganha. Legal. Colaboração, cara, se você não consegue hoje colaborar, você tá ferrado, porque você não vai ver ninguém, está trabalhando em casa, muitas vezes sozinho, então você precisa aprender a colaborar para as pessoas colaborarem com você e não te isolarem. Ponto. E se as coisas voltarem mais ou menos ao que eram antes, essa colaboração na volta vai ser percebida. Quem colaborou e quem não era muito colaborativo durante esse momento que está todo mundo isolado. Adaptabilidade, não vou nem falar porque já tá no nome, né? Se você não se adapta hoje, esquece. Inteligência emocional, que falta bastante e muita gente que acaba tomando decisões que não deveria tomar ou que não consegue lidar com alguns medos, algumas coisas assim. Bom, para finalizar, habilidades de vendas. Então aí de novo vou ter que fazer um jabá novamente. Se você quer saber mais sobre habilidades de vendas, vai lá em bit.ly/vendajovem, bit.ly/vendajovem, ou vai lá na Amazon e busca por Venda Jovem, você vai encontrar meu livro, tem só 100 páginas, 100 e pouquinhas páginas, e você vai conseguir ver o que eu testei em vendas. Eu vim de vendas, não sou técnico, não sou programador, como eu falei, não, eu sou de vendas e sou um cara hoje que vendo conhecimento para os clientes. Então a ideia é que você tenha
acesso a coisas que eu testei e que efetivamente funcionaram para mim. Então, falei um monte, mas é porque eu não acho que é a melhor abordagem dividir as habilidades só em hard e soft. Eu acho que tem outras. Acho que tem outras que precisam ser abordadas, que são as técnicas e as de vendas. Não importa se você vai ser vendedor, se você não é vendedor, você vai ter que vender o tempo inteiro, não é uma opção. Então, por isso que eu coloco esse outro pilar. Gisela, não sei se... Eu concordo com você, André. Inclusive, eu acho que, assim, na minha humilde opinião também, que as soft skills, eu acho que ela deveria ser a primeira. Porque eu acho que se você não tem capacidade psicológica para lidar com determinadas situações, capacidade de resolver problemas, capacidade de se adaptar, eu acho que não importa se você tem técnicas de venda, se você tem hard skills, sabe? Eu acho que você primeiro tem que se entender como ser humano e entender o que você quer e aonde você quer chegar, sabe? Então, para mim, na minha concepção, acho que a soft skills é topo de lista, assim, sabe? Se eu fosse uma pessoa de RH, se eu fosse fazer entrevista, a primeira coisa que eu chamaria atenção é isso, porque a sua personalidade vai te ajudar a lidar com os seus colegas de trabalho, vai lidar bem ou não com as suas atividades do trabalho, sabe? Vai depender da sua adaptabilidade e a inteligência emocional vai agregar tudo isso, sim. Então, eu concordo com você que não são só hards e softs, mas para mim a soft, para a pessoa assim que quer ser um profissional de mercado, né, quer ter uma carreira, eu acho que é o objetivo principal, assim, a pessoa tem que ter uma capacidade de estratégia, de cooperação, de trabalhar em equipe, sabe, de resolver problemas, para mim é essencial, sabe, para o mercado de trabalho. E eu acredito que com essas novas normativas lá da BNCC, com essas novas formas de educação, o novo ensino médio, eu acho que isso vai ajudar muito a formar cidadãos e crianças que estejam mais preparadas psicologicamente para o futuro, sabe? E que é uma coisa que, por exemplo, na minha época de escola, isso nunca teria. Uhum. Né? Antigamente você tinha que aprender matemática, português, física e química e é isso. Né? E hoje a gente tem aí a cultura maker, a gente tem aí a robótica, a gente está tendo aí a codificação, a gente está tendo aí as indicações lá da BNCC, que ajuda as pessoas também a serem mais cooperativas, se entenderem, se aceitarem. Então, eu acho que a gente está indo num caminho certo, sabe? Eu fico muito feliz de ter mudado de área nesse sentido, apesar de eu não estar literalmente falando com estudantes neste momento, ensinando estudantes, mas os meus clientes não deixam de ser, obviamente, pessoas que vão levar aquele conhecimento independente da empresa que eles estão agora. Sim. Então, o que eu estou fazendo hoje é colocando pessoas cada vez mais prontas para o mercado de trabalho. Pessoas que já usam certa tecnologia ou que querem modernizar as coisas. Então, é super legal quando eu trabalho, por exemplo, com bancos, com clientes de governo, com clientes de empresas de telecom, que eu tenho trabalhado muito ensinando, porque eu sei que isso vai chegar na população no final. Porque o que eles estão tentando, o que eles estão correndo atrás é de aprender tecnologias novas para que isso seja aplicado e que a população utilize os serviços deles de maneira mais efetiva. Então, essa uma das grandes razões de eu ter saído de vendas, de eu ter migrado da parte de vendas, para poder ensinar os clientes a como eles podem lidar melhor com os nossos produtos. E assim eu fico muito feliz também de continuar em educação, né? Continuo educando os clientes, continuo trabalhando diretamente com o conhecimento da Microsoft, compartilhando isso com eles. Em vez de vender a licença para utilizar os produtos, hoje eu vendo o conhecimento deles para ele aplicar a licença que ele comprou de um amigo meu um pouco antes. Eu fico bem feliz também de estar no meio de educação e estar por dentro dessas mudanças que estão acontecendo, sabe?
dar esperança para a gente de um mundo melhor, sabe? E para mim estar trabalhando no meio da educação está sendo realmente bem gratificante. E eu entendo você chegar e falar que saiu de vendas, mas continua, né, na parte de educação, porque de um jeito ou de outro a gente tenta fazer a nossa parte e ajudar as pessoas a serem profissionais melhores, pessoas melhores, e eu acho que no final de tudo é isso que conta, né? São a gente poder fazer a diferença de alguma forma. Bem, André, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana, né, as informações que você trouxe para a gente, essa troca de ideias. Vou deixar agora com você a palavra final, que a gente já está passando aí do nosso horário. E mais uma vez, obrigada, e vamos marcar mais vezes. Eu que agradeço muito mais uma vez a parceria com a Big Brain, agradeço por a gente estar podendo bater esse papo aqui, eu gosto muito de conversar. Já falei para vocês do livro, vou deixar um outro recado aqui, que nem só de estudar e nem só de coisas sérias a gente vive, ainda mais na pandemia, e vou fazer outra propaganda que eu acho importante, que eu tenho um podcast, que é um happy hour virtual, onde eu junto amigos e a gente conversa de assuntos engraçados, algumas vezes importantes, mas só para que você possa se desligar um pouquinho do mundo e curtir com a gente alguns minutos de risadas e de assuntos de uma maneira geral. A gente está lá em todas as plataformas digitais, inclusive aqui no YouTube, se chama Depois de Umas. Então você pode buscar aí por Depois de Umas, você vai encontrar, a gente já tem 19 episódios lançados. Cada sexta-feira sai um episódio novo desse happy hour virtual. Meu livro, novamente, que está na Amazon, Venda Jovem, pode procurar lá. E mais uma vez, agradecer. Posso fazer isso aqui todo dia, se vocês quiserem me chamar a hora que vocês quiserem. Gosto de estar aqui conversando. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui presente, ainda mais a gente tendo passado um pouquinho do tempo. Obrigado, viu, Gisela? Imagina, eu que agradeço. Gente, muito obrigado por estar com a gente esse tempo. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Dá uma olhadinha no podcast, né? E a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.